Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui a essa trilha de Bora Estudar, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai continuar falando sobre as diferenças e semelhanças entre as carreiras. Hoje eu vou fazer vou dar uma focada em analista de dados versus cientista de dados. Bom, a gente sabe que cientistas de dados e analistas de dados são atualmente alguns dos empregos mais procurados de modo geral e dentro do mundo dos dados. E ambos compartilham muitas ferramentas semelhantes, mas o tipo de trabalho que eles fazem, que esses dois profissionais fazem, pode ser bem diferente. E aí a gente vai ver agora algumas semelhanças, e aí, a partir disso, você pode definir o que é melhor para você. Bom, primeiro a gente vai falar sobre responsabilidades, qualificações e habilidades, e a partir disso a gente identifica o que é melhor para você. Bom, então falando de responsabilidades, os cientistas de dados têm como premissa usar os dados atuais para descobrir oportunidades, né? Então tem um olhar muito mais preditivo. Ele tem ali no dia a dia dele, como uma das principais funções, desenvolver métodos analíticos e modelos de aprendizagem de máquinas, né, o famoso machine learning, para poder descobrir esses modelos preditivos em diversos pontos, né? Para prever fraudes, para prever comportamentos de compra, de consumo, ou comportamentos de doenças, né? A análise preditiva é utilizada muito na área da saúde. E para chegar nesses métodos, nesses modelos, boa parte do trabalho do cientista de dados é em limpeza de dados, né? Limpezas e tratamento para que esse dado fique cada vez mais puro e que você tenha ali menos vieses para desenvolver esses modelos e esse aprendizado. E aí uma outra tarefa é fazer muitos testes, né? Muitos testes AB, ou testes diferentes em que você tenha grupos expostos, grupos de controle, em que você consiga, a partir daí, ter bases para fazer esses modelos preditivos, né? Já o analista de dados, ele costuma usar mais um volume, ele usa um volume de dados passado, né? Ele trabalha menos com análise preditiva e usa esses dados pré-existentes para resolver um problema. Geralmente ele está resolvendo um problema mais imediato, que vai ter o impacto daquela resolução vai ser mais de curto prazo do que é de um cientista de dados. Ele também no dia a dia faz muitos relatórios, e relatórios podem ser relatórios estáticos e menores, mas modelos executivos, ou dashboards, né, que tem sempre a premissa de serem relatórios mais dinâmicos, em tempo real ou quase real, com poucas diferenças, né, geralmente D-1, de atualização, e que tenham uma finalidade de resolver algo de impacto imediato, por exemplo, uma campanha de mídia, né? E um outro objetivo desse dia a dia do analista de dados é ajudar na coleta de dados incrementais a partir de novos recursos, ou seja, utilizar várias fontes de dados para resolver esse problema, né? E aí, nesse momento, vou falar um pouquinho de qualificação. É claro que depende da indústria onde você vai trabalhar, e aí isso nem sempre você consegue prever antes de quando você está estudando, né? Talvez isso às vezes depende muito mais de oportunidades, mas falando de um modo geral, a gente sabe que para um cientista de dados, mestrado geralmente é um diferencial, doutorado é necessário em alguns cargos, mas de um modo mais comum as graduações que são pré-requisitos para trabalhar como cientista de dados são ciência da computação, estatística, matemática, economia e física, os mais comuns, né? Já o analista de dados geralmente demanda um diploma de bacharelado, mestrado ou pós-graduação para alguns casos, e graduações diversas dependendo da área de atuação.
Se você quiser ver meus vídeos sobre transição de carreira, você vai ver que eu vim do jornalismo, atualmente atuo na área de dados dentro do marketing digital, e aí esse espectro é mais amplo, né? Mas eu queria chamar atenção para um ponto. Eu falei em alguns vídeos atrás sobre o Future of Work, o curso que eu fiz lá, né, do Banco Mundial, que fala muito sobre skills, muito mais sobre qualificação de skills e muito menos sobre carreiras atreladas a graduações, e eu acho que isso é um ponto de atenção. É claro que você precisa do pensamento lógico, que você precisa desenvolver algumas habilidades, entender matemática com mais profundidade, ou estatística, conceitos de modo geral, mas eu acho que num futuro, pode ser breve, talvez não tão breve, mas breve, isso vai ser muito mais demandado por skills e menos por graduações. Isso olhando, acompanhando as tendências, né, de, de rapidez de abertura de mercado, de como se consome esse tipo de. Como há uma necessidade, uma demanda muito grande para esse tipo de profissional. Então, acho que vai ser um futuro muito mais focado em skill e menos em carreira, em graduação. E sobre pós-graduação, não é mandatório, mas cada vez mais é determinante para algumas posições de trabalho. Vejo isso bastante quando a gente está olhando as vagas do LinkedIn ou em outros ambientes. Mas eu lembro que é importante não se pautar só por isso, mas ficar com isso como um alerta, né? E aí, falando de ferramental, também depende da indústria e do que você vai precisar desenvolver ali. Mas, de modo geral, cientistas de dados estão ali mais conectados a uma linguagem de programação, né? Um SQL, utilizam alguma programação dentro do BigQuery, ferramentas como R, Python, que usam bibliotecas no Pandas. Alguns vão para uma área de visualização, né? Às vezes, quando você tem um time macro, acaba que isso vai sendo dividido, um fica muito mais focado na programação e na conexão de banco de dados e nos modelos preditivos, e isso vai, se você é um time amplo, se é um time grande, o analista acaba trabalhando com data vis disso, né? Ou seja, com a visualização desses dados, desses modelos. NLP, né? Ou seja, estruturado ou não estruturado, Jupyter Notebook, SAS, são algumas das ferramentas, né? Então, o analista de dados, ele utiliza muitas dessas ferramentas, mas ele também pode ter um olhar mais focado para tagueamento, pode ter um olhar mais focado para ferramentas de analytics, como Google Analytics, Adobe Analytics, ou outras correlatas, né? Um pouco de Microsoft Azure, AWS, também um pouco de SQL, BigQuery, em determinados casos Python para data vis ou para scraping, né, raspagem de dados, o bom e velho Excel, que faz muita diferença, ter pelo menos a linguagem. Até depois vou deixar um material aqui de um trabalho de um colega que está fazendo um depara da linguagem de Excel para o Python, que você faz com uma fórmula no Excel para o Python, que é muito legal, porque ajuda a pensar e visualizar melhor isso. Então, de modo geral, acho que era isso que eu queria trazer. Eu escrevi um texto para uma coluna no IT Fórum, falando bastante sobre quem é quem no mundo dos dados, trazendo bem detalhado ali o papel do analista, do engenheiro, do cientista de dados, sobre esses caminhos diferentes. E fica aqui o convite, eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser ler, tá bom? Acho que por hoje é isso. Nos vemos na próxima. Até!